Você já parou para pensar como Jesus reagiria às situações que você enfrenta diariamente? Imagine isso. Jesus no seu trabalho, lidando com aquele colega difícil. Jesus no seu casamento, em meio às tensões e frustrações. Jesus lidando com seus filhos, com seu chefe, com sua ansiedade, com o que tirou o seu sono essa semana. A pergunta, o que Jesus faria no meu lugar, parece simples, mas tem o poder de revolucionar a maneira como vivemos. Não é apenas uma reflexão moral ou uma tentativa de ser bonzinho, mas um chamado profundo à imitação consciente do caráter de Cristo. Em Filipenses 2:5, Paulo diz: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." Isso não é uma sugestão, é um chamado, um estilo de vida. Jesus não veio apenas para nos salvar, mas também para nos mostrar o caminho. Ele viveu cada momento com propósito, mansidão, firmeza e obediência ao Pai. E esse mesmo espírito pode e deve ser cultivado em nós. Mas como seria isso na prática? Como trazer os sentimentos de Cristo para dentro da rotina pesada, das decisões difíceis e das relações que às vezes nos esgotam? O Evangelho nos convida a olhar para além de nossas emoções imediatas. Jesus não reagia baseado no impulso, mas com sabedoria, graça e verdade. Quando alguém o ofendia, ele não respondia na mesma moeda. Quando o pressionavam, ele não cedia ao medo. Quando o tentavam manipular, ele permanecia firme na missão. Ele não fazia o que era mais fácil, mas o que era mais certo, mesmo que custasse dor. Agora imagine esse padrão sendo aplicado à sua vida, hoje, em cada escolha, em cada reação, em cada desafio. Como Jesus agiria? Isso não é para nos colocar um fardo impossível, mas para nos lembrar de que temos o Espírito Santo habitando em nós, nos capacitando a viver como Ele viveu. E o primeiro passo é parar de reagir automaticamente e começar a refletir. Jesus, o que o Senhor faria aqui agora? Essa pergunta precisa ecoar dentro de nós, porque onde ela ecoa, nasce transformação. Quando olhamos para o comportamento de Jesus nos evangelhos, vemos que ele nunca foi movido pelo impulso ou pelas circunstâncias. Ele era profundamente consciente do propósito de cada passo que dava. E essa consciência se traduzia em decisões que nem sempre eram compreendidas pelas pessoas ao redor, mas sempre estavam alinhadas com a vontade do Pai. Isso nos confronta diretamente, porque na maioria das vezes, nossas decisões são moldadas pelas pressões do momento, pela vontade de agradar ou pelo medo de enfrentar. Mas Jesus nos ensina que viver pelo Espírito é viver com discernimento. Em João 8, por exemplo, quando colocam diante dele uma mulher apanhada em adultério, esperando que ele a condene, ele se cala. Ele escreve no chão. Ele não reage no calor da expectativa alheia. Ele espera. Depois se levanta e responde, com sabedoria divina: "Quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra." Isso não é apenas genial, é sobrenatural. É a manifestação perfeita da justiça e da misericórdia ao mesmo tempo. Agora pense, e se você parasse por alguns segundos antes de responder àquela provocação? Antes de agir por impulso, antes de julgar, o que Jesus faria ali? Outra cena poderosa está em Mateus 26, no Getsêmani. Jesus está prestes a enfrentar a cruz. Seu espírito está angustiado até a morte. Ele sabe que vai sofrer, que será traído, humilhado e crucificado. E mesmo assim ora: "Pai, seja feita a tua vontade e não a minha." Essa é a oração mais difícil que podemos fazer, porque envolve abrir mão da nossa vontade, das nossas preferências, do nosso controle. Mas é exatamente aí que acontece a verdadeira transformação. Quando deixamos de reagir como a carne quer e começamos a responder como Cristo faria. Talvez hoje você esteja em uma encruzilhada,
uma decisão difícil, uma crise familiar, um conflito no trabalho, um dilema emocional. O que Jesus faria no seu lugar? Ele procuraria vingança? Ele agiria com sarcasmo? Ele ignoraria a dor alheia? Ele manipularia a situação a seu favor? Ou ele escolheria o caminho da verdade, da obediência e do amor sacrificial, mesmo que custe algo? A resposta sincera a essa pergunta pode mudar radicalmente o rumo da sua vida. E mais do que isso, pode impactar todos ao seu redor. Porque quando decidimos viver como Cristo, não é só a nossa vida que muda, é a atmosfera ao nosso redor, é o ambiente do nosso lar, é a cultura da nossa empresa, é o coração das pessoas que nos observam em silêncio. A pergunta, o que Jesus faria no meu lugar, pode parecer inatingível para muitos. Afinal, estamos falando do Filho de Deus, perfeito, sem pecado, cheio de autoridade espiritual. Nós, por outro lado, somos marcados por falhas, limitações e inseguranças. Mas o Evangelho não é um chamado à perfeição humana, é um chamado à rendição. Não se trata de tentar ser como Jesus, com nossas próprias forças, mas de permitir que o Espírito Santo transforme nosso interior até que as atitudes de Cristo se tornem naturais em nós. Gálatas 2:20 resume essa verdade com profundidade. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo não está falando de um ideal inalcançável, está falando de uma experiência real. É possível viver com os sentimentos de Cristo porque Cristo vive em nós. Isso muda tudo. A vida cristã deixa de ser um esforço religioso e se torna um relacionamento vivo com aquele que habita dentro de nós. Quando Cristo vive em nós, isso se revela nas escolhas simples e nas grandes decisões. Se Jesus estivesse no seu lugar, ele ouviria mais do que falaria, perdoaria antes de guardar mágoas, colocaria o próximo acima de si mesmo, faria o que é certo, mesmo que ninguém estivesse olhando. Ele não buscaria status, mas serviço. Ele lavaria os pés de quem o traiu, assim como fez com Judas. Ele oraria por quem o feriu, assim como fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora pare e pense. Será que as suas reações revelam a presença de Cristo em você? Será que suas palavras e atitudes têm apontado para Ele ou apenas reproduzido os padrões do mundo? A resposta a essa pergunta é o termômetro da nossa comunhão com Deus. E a boa notícia é que nunca é tarde para voltar ao caminho. Nunca é tarde para se arrepender, recomeçar e buscar viver como Ele viveu. A graça de Deus não nos abandona. Quando falhamos, ela nos convida a tentar de novo, de cabeça erguida e coração humilde. Seguir a Cristo é morrer um pouco todos os dias para o eu e permitir que Ele viva em nós. E isso começa nas coisas mais simples: um olhar de compaixão, uma palavra branda, um perdão concedido, uma escolha ética. Em tudo, o Espírito Santo está pronto para nos conduzir se estivermos dispostos a ouvir. Chegamos ao ponto mais decisivo dessa reflexão. Não basta admirar Jesus, é preciso segui-lo. Não basta seguir, é preciso representá-lo. Em 1 João 2,6 está escrito: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Isso não é uma sugestão, é um chamado. E talvez esse seja o grande desafio da igreja atual. Muitos querem os benefícios do Cristo Salvador, mas poucos querem assumir o compromisso do Cristo Senhor. O verdadeiro discípulo não vive perguntando o que é melhor para mim, mas o que glorifica mais a Deus. Essa mudança de perspectiva muda tudo. Você deixa de ser o centro da sua própria história e passa a viver para cumprir um propósito maior. Isso afeta sua vida pessoal, seus relacionamentos, suas finanças, sua maneira de tratar os outros, inclusive os que te ferem. Representar Jesus exige coragem.
porque vai contra o sistema do mundo, contra os instintos da carne, contra o orgulho humano. Mas é exatamente nesse confronto que a luz brilha mais forte. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Ele nos envia como embaixadores, como cartas vivas, como sal da terra e luz do mundo. O mundo não precisa de mais religiosos com discursos decorados. Ele precisa ver Cristo em nós. Precisa ver paciência onde haveria explosão, perdão onde haveria vingança, serviço onde haveria vaidade. O mundo está observando. A sua família está observando. Seus colegas de trabalho, seus amigos, seus vizinhos, todos estão vendo se há algo diferente em você. E o que eles precisam ver não é você tentando parecer melhor, mas Cristo vivendo em você. Então a pergunta permanece: o que Jesus faria no seu lugar? No seu casamento, no seu ministério, na sua dor, na sua indecisão? E a resposta que você der a essa pergunta vai determinar a trajetória da sua vida. Se você quer viver o extraordinário de Deus, precisa andar como Jesus andou. Precisa tomar sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Não haverá atalhos, mas haverá graça suficiente em cada passo. Jesus não nos chamou para sermos admiradores. Ele nos chamou para sermos discípulos. E ser discípulo significa refletir o Mestre. Mesmo quando é difícil, mesmo quando custa. Porque no final, o galardão não será para quem teve mais seguidores, mas para quem foi mais parecido com ele. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum devocional. Comenta aqui embaixo: eu quero viver como Jesus. Vamos crescer juntos em fé. E lembre-se, cada clique seu ajuda essa palavra a alcançar mais corações.